Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, nós vamos iniciar um novo capítulo, né? Nesta aula, vamos falar um pouquinho sobre escravidão, tráfico e práticas de resistência. Nós vimos no capítulo anterior que o continente africano ele era composto por diversos reinos, né? Reinos ricos, reinos poderosos, e com a chegada dos europeus, realizando inclusive o tráfico de pessoas, né, que se tornou um comércio rentável para os portugueses, esses reinos eles foram se fragmentando, principalmente durante o século XVIII e século XIX, quando a Europa, vários países europeus dominaram grande parte do território continente, dividindo este continente de acordo com os interesses econômicos desses países europeus. Como em outros continentes, a escravidão foi uma prática muito antiga e comum na África, existindo desde a antiguidade. Ela ocorreu pelos mais variados motivos, punição por crimes, pagamento, ou penhora de dívidas, derrota em guerra, assim como aconteceu na civilização egípcia antiga, na Mesopotâmia, no Império Romano Antigo também. O que diferenciou essa forma de escravizar europeia em relação ao continente africano é que o tráfico de escravos tornou-se um comércio rentável para os europeus. Inicialmente, né, especialmente para os portugueses, que inclusive instalaram feitorias, instalaram entrepostos comerciais ali no Oceano Atlântico, no Oceano Índico, para fazer a captura dos africanos e vendê-los como escravo. Até a chegada dos europeus no século XV, a escravização era feita com cativos obtidos nas guerras internas, entre reinos e etnias. Aos poucos, foi adquirindo caráter comercial, com a formação de reinos e elites articuladas com o tráfico de cativos, assim como nós vimos, né, no Reino do Congo, em que portugueses e congoleses faziam alianças e financiavam conflitos internos para aprisionar pessoas, né, destes conflitos e vendê-las como escravos. E assim financiar, permitir todos os privilégios da elite do Império Congolês, do Império do Congo. Os escravizados se tornaram peças, mercadorias, alvos de um sistema de exploração econômica. Eles tinham sua identidade humana anulada e seus direitos perdidos. Até hoje, a escravidão deixou marcas que tentam ser reparadas ou combatidas pela sociedade brasileira. Nós vamos ver que grande parte destes escravos, gente, eles vieram aqui para o território brasileiro, né, a África e a escravidão. A partir do século VII, com a conquista do norte da África pelos islâmicos, foram criadas as rotas transsaarianas, pelo deserto do Saara, de comércio de escravizados. Africanos escravizados também eram comercializados na rota oriental, ou seja, pelo Oceano Índico, pelo Oceano Atlântico e também pelo Oceano Índico. Então, estes escravos eles eram levados, né, principalmente a partir do século XV, para a Europa, para a Ásia e para as colônias aqui na América. Os berberes, povos islamizados do norte africano, organizaram as cáfilas, que eram grandes caravanas que percorriam o deserto do Saara. Seu principal meio de transporte eram os camelos. Observem aqui esta imagem, comerciantes árabes e africanos escravizados em miniatura árabe do século XII. Observem então como que a mão de obra africana, como que os africanos eles já vinham sendo usados, né, como um comércio, como uma forma de enriquecimento para essa população. A gente tem que lembrar que foi a partir do século VII que o islamismo ele começou a ser difundido, né? Ele expandiu para diversas partes, tanto da Ásia como para partes da Europa, né? E também para o norte da África. Na Europa, vocês estudaram que durante a Guerra da Reconquista,
a Península Ibérica conseguiu fazer a expulsão dos muçulmanos, mas de toda forma ainda os árabes exerceram forte influência na cultura da Península Ibérica. Apesar das imensas dificuldades diante das condições do Saara, como as grandes distâncias e a falta de água e poços, o comércio transsaariano de vários produtos de cativos impulsionou a escravização, deu sentido comercial e serviu para a instalação organizada do tráfico negreiro africano, superando a forma tradicional da escravidão doméstica de pequena escala, ou seja, a partir do momento que o tráfico de escravos tornou-se um grande comércio, ele deixou de ser apenas, gente, da forma antiga como era realizado, que eram prisioneiros de guerra, que eram pessoas que se tornavam escravas porque não conseguiam pagar suas dívidas também. A roedura continental. O que é essa roedura continental, pessoal? Essa roedura continental, sétimo ano, ela corresponde à forma como os países europeus exerceram controle das costas africanas, ali pelo Oceano Atlântico e também pelo Oceano Índico. Principalmente, pessoal, os portugueses, que construíram feitorias e também entrepostos comerciais de produtos e de escravos africanos. Desde o século VII, gente, quando da ocupação muçulmana do norte da África, até o século XV, milhares de africanos foram traficados e levados para regiões da Ásia e para outras regiões da própria África. E nesse processo de roedura continental, a chegada dos europeus vai impulsionar o comércio de escravizados. Inclusive, a chegada dos europeus também vai impulsionar conflitos dentro dos reinos, dentro das etnias e dentro das tribos africanas, para que fizessem a captura de prisioneiros de guerra e para que pudessem ser vendidos como escravos. Então, esse processo de ocupação de regiões pontuais da costa litorânea africana, que durou até o século XIX, ficou conhecido como processo de roedura. Entre os séculos VII e XVI, acredita-se que mais de 7 milhões de africanos, entre homens, mulheres e crianças, foram capturados, aprisionados, escravizados e levados para outras regiões da África, Oriente Médio, América e Ásia. Portugal, inclusive, gente, tinha tanto interesse no tráfico de escravizados, né? Era tão rentável comercialmente para Portugal, que o rei Dom Afonso V, ele teve o apoio do Papa para o domínio da costa africana e para a escravização de africanos por meio de uma bula papal. Então, neste período ainda, a Igreja apoiava essa forma de comércio, né? Apoiava a escravização das pessoas na África, mascarada pela ideia de catequizar estes povos, de levar a estes povos a religião católica, o catolicismo. Neste mapa aqui, está trazendo para a gente pontos de comercialização de pessoas escravizadas ao longo da costa litorânea da África, séculos XV e XVI. Observem que todo o entorno da costa africana do Oceano Atlântico, na parte oeste da África e também do Oceano Índico, existiam feitorias e entrepostos comerciais. Vamos ler este box aqui, Construindo Conceitos, gente, que ele é bem interessante porque ele traz as diferentes visões em relação à escravidão antiga, a servidão medieval e a escravidão moderna. Lembrando que neste modo de escravidão antiga, que era predominante nas antigas civilizações egípcias, da antiga Mesopotâmia, da Grécia e em Roma, os escravizados eles constituíam a minoria da população,
eram escravizados que eram prisioneiros de guerra e eram muito requisitados na construção de pirâmides, manutenção de diques no Egito, tá? No cultivo das terras reais também. No mundo antigo greco-romano, os escravizados trabalhavam em atividades privadas ligadas à agricultura, ao artesanato, ao comércio, à mineração e também em atividades públicas relativas ao Estado. Durante o Império Romano, havia grande quantidade de escravizados, e essa camada constituía a maior parte da mão de obra do Império. Durante a crise do Império Romano, quando ele estava se fragmentando, o imperador Constantino, ele aprovou a lei do colonato, e esta lei do colonato, né, devido à redução dos escravizados, os trabalhadores rurais fixados nas grandes propriedades cultivava as terras dos grandes proprietários em troca de proteção. A partir deste momento aí, então, gente, no Império Romano Ocidental, que foi dominado pelos chamados povos bárbaros, vai se estabelecer uma relação de servidão. Quando formam-se os feudos, né? Onde nós vamos ter os servos e os senhores feudais. É importante lembrar que na Idade Média, apesar de a escravidão existir em algumas regiões europeias, a relação social predominante era a servidão. A camada social mais pobre, formada por camponeses, vivia como servos. Nessa condição, eles eram subordinados aos seus senhores, pagando tributos para utilizar os recursos disponíveis no feudo. Trabalhavam parte do tempo nas terras do senhor e parte nas terras comuns, de onde tiravam seu sustento. Foi a abertura de rotas através do Oceano Atlântico, desde meados do século XV, que tornou a escravidão a principal atividade praticada na África. A partir de então, foi iniciada a exploração desenfreada do comércio de escravizados, principalmente para a América, destabilizando a organização das comunidades africanas. Então, a partir do momento em que os europeus eles chegam no continente africano e lidam com o comércio de escravos, né, como uma fonte de renda, vai desestruturar também os povos da África, as tribos africanas, porque os europeus eles não incentivaram os conflitos internos. Nessa tabela aqui tem o tráfico transsaariano de escravizados, de 650 a 1600. Observem aqui que o total estimado, né, total geral de escravizados neste período, no tráfico transsaariano, foi de 4.820.000 pessoas. Os escravizados pelo Mar Vermelho e na África Oriental, do mesmo período de 800 a 1600, foi de 2.400.000. A chegada dos europeus e o tráfico transatlântico. A partir do século XV, com o início da exploração por parte dos portugueses, seguido por franceses, holandeses, ingleses e espanhóis, os africanos escravizados passaram a ser transportados pelo Oceano Atlântico para as áreas coloniais, colônias na África, colônias na América, principalmente para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, para trabalhar na extração minerária, né, na região de Minas Gerais, e também na lavoura de café. O fortalecimento do tráfico transatlântico europeu intensificou o aspecto comercial da escravidão. Assim, provocou ainda mais confrontos entre etnias, aldeias e estados africanos e intensificou o aprisionamento de cativos, como nós já vimos, né? Que o fortalecimento do tráfico de escravos intensificou conflitos internos dentro de territórios na África. A conversão de alguns soberanos africanos ao cristianismo, como a do rei do Congo no século XV, e as boas relações entre portugueses e congolenses até o século XVII, dinamizaram as práticas escravistas, conforme a gente também já estudou no capítulo anterior.
As investidas europeias aconteciam no litoral africano, mas com a fuga de muitos indivíduos para o interior e o aumento do tráfico, os comerciantes europeus passaram a adquiri-los de comerciantes africanos e chefes locais por meio do escambo. O escambo aconteceu aqui na América, né, na América Portuguesa, quando os portugueses chegaram aqui e fizeram trocas com indígenas, e o escambo também aconteceu com comerciantes europeus que traficavam escravos e as tribos africanas. E este escambo acontecia por meio da troca de tabaco, tecidos, cachaça, armas, joias, vidros e outros produtos que eram oferecidos pelos traficantes. Neste caso aqui, o escambo, essa troca, ela era realizada, troca destes produtos por escravos, diferente do escambo que aconteceu na América entre portugueses e indígenas, que o escambo ele era realizado, troca de produtos europeus, né, pela mão de obra indígena. Nessa imagem aqui está mostrando africanos capturados para serem vendidos como escravizados. No início, os africanos escravizados pelos europeus eles eram enviados à Europa. Depois foram levados às plantações de cana-de-açúcar na Ilha da Madeira e ao tráfico no interior da própria África. Por fim, passaram a fazer parte da estrutura econômica colonial, tornando-se a principal mão de obra na América Portuguesa, ou seja, no território atual, né, pertencente ao Brasil. Neste mapa aqui, pessoal, está trazendo os entrepostos europeus de escravizados na África, do século XV ao século XIX. Observem aqui que eram vários entrepostos comerciais para fazer a captura e para fazer o transporte dessas pessoas para o continente americano. Nessas tabelas estão mostrando o comércio transatlântico do século XV ao século XIX e o destino dos africanos no Novo Mundo. No Novo Mundo é o continente americano. Período de 1450 até 1900, sendo um total, gente, de 11.313.000 pessoas que foram escravizadas, né? Que foram retiradas de seu território e levadas à força para outros locais. Destino dos africanos no Novo Mundo. Observem que o Brasil, ele contabiliza, gente, grande maioria destes africanos que foram capturados e trazidos para cá, né, para ter sua mão de obra explorada, e foram trazidos, inclusive, em condições desumanas, né, sem condições de higiene, sem nenhum conforto também. Então, no Brasil, 4 milhões, colônias espanholas, 2.500.000, colônias britânicas, 2 milhões, colônias francesas, 1.600.000, Estados Unidos, 500.000, colônias holandesas, 500.000, colônias dinamarquesas, 28.000. Essas tabelas, pessoal, vamos ler aqui essas anotações, porque é interessante, porque elas não retratam de fato, né, todas aquelas pessoas que foram tiradas à força da África. As tabelas não incluem as pessoas que morreram no processo violento de captura na África, nem as que não sobreviveram aos rigores da travessia do Oceano Atlântico. Reforçando a falta de exatidão dos números, alguns estudos apontam estimativas ainda maiores de embarque de africanos escravizados para a América, chegando a mais de 12 milhões e meio de pessoas, e para a América Portuguesa chegando a mais de 5 milhões e meio de pessoas. Bom, sétimo ano, eu vou finalizar por aqui então a nossa aula para ela não ficar muito extensa, tá bem? Tem algumas atividades para vocês fazerem, não são muitas, tá? Copiem as perguntas no caderno, na próxima aula nós vamos fazer a correção e dar continuidade sobre este assunto. Bons estudos para vocês então, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.